Tudo bom, pessoal? Olha só, agora eu vou estar falando sobre a forma polar e retangular, certo? Dando uma continuação àquilo que eu fiz ontem, certo? Eu vou passar a vinheta rapidinho e vamos ao que interessa. E daí, pessoal, o que acontece? Olha só. Eu vou fazer uma conversão, né? Quando nós temos a forma polar, nós temos a amplitude, tá? E temos o ângulo, certo, pessoal? Ou seja, eu coloquei um valor aleatório aqui, ó. Eu tenho 40 de amplitude, tá? 40 é a minha amplitude num ângulo de 60 graus, tá? 40 é a minha amplitude num ângulo de 60 graus, certo? Ó, para achar, botou um R aqui, pessoal. Para achar a parte real, qual é o procedimento? Para mim achar a parte real, pessoal, eu vou pegar o cosseno. Quem é o cosseno? Ó? Se nós viermos aqui no gráfico, ó, o cosseno é a parte real, olha só, pessoal. É a parte real, porque ele representa um resistor, tá? O cosseno aqui, ó, pessoal, é com sono, ó. Fica deitado, ó. Com sono, ó. Cosseno, ó. É o cateto adjacente, tá? Em relação a esse ângulo aqui, ó. Certo, pessoal? Adjacente quer dizer que está junto do ângulo, certo? E daí o que acontece, ó? Cosseno de 60, tá? Eu vou pegar o cosseno, ó, desse ângulo de 60 graus, ó. Cosseno de 60 e vou multiplicar pelo meu valor real, que é o meu resistor. Certo, pessoal? Então, ó, eu fiz os ângulos aqui, ó, os arcos notáveis, né, de 30 graus, 45 e 60, ó. Seno, cosseno e tangente, ó. Como todo mundo sabe, dá para te decorar essa tabelinha de que forma, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. É uma forma de tu decorar, pessoal, tá? Mas está aqui disposto, certo? Então, para mim achar a parte real, ó, o cosseno, ó, o resistor, ó, o resistor, quanto é que vale? 40 ohms, tá, pessoal? Eu tenho 40 de parte real num ângulo de 60 graus, tá? Porque eu estou tratando de frequência agora, pessoal, certo? Depois que eu achei todo aquele cálculo, certo? 40 é a minha parte real num ângulo de 60. Para mim achar essa parte real e transformar ela de polar, aqui está na forma polar, tá? Eu quero passar para retangular, certo? Cosseno de 60, quanto é que é o cosseno de 60 graus, ó? É meio, né, pessoal? Cosseno, ó, cosseno de 60 graus é meio. Então eu faço meio multiplicado por 40, que é a mesma coisa que, ó, 40 vezes 1 é 40, dividido por 2 dá 20, certo, pessoal? 20. 20 é a minha parte real, certo? E daí a imaginária. Qual é a parte imaginária? Eu vou pegar a caneta vermelha aqui, pessoal. Quando eu falar em imaginário, a gente representa ele com o J, ó, pessoal. A gente não pode representar com o I na eletrônica, porque o I é corrente na eletrônica, né? Então a gente representa a parte imaginária com o J. E daí ele é o seno, ó, sem sono, ó, de pé, ó.
sem sono é de pé, a reta de pé, ó. Que é o que nada mais é o módulo, né, pessoal? O módulo imaginário, porque a parte imaginária entra o indutor e o capacitor. A diferença deles vai dar a parte imaginária. Ou o circuito ele é indutivo se subir no gráfico, ou é capacitivo se descer no gráfico. Nesse caso seria um circuito indutivo, né, pessoal? Então, para mim passar para a forma retangular, ó, o seno de 60 graus, tá? Que é esse ângulo, eu vou multiplicar por 40, que é a minha parte real, né, pessoal? Então, qual é o seno de 60? Ó? Raiz de 3 sobre 2. E daí trazendo para cá, né, pessoal? Raiz de 3 sobre 2 vezes 40. O que eu fiz? Eu dividi primeiro o 40 pelo 2 aqui, ó, porque é como se tivesse 40 sobre 1 aqui, né, pessoal? Tá? Aí o que eu fiz, ó? Eu dividi o 40 por 2, deu 20, certo, pessoal? E multipliquei ele por quem, ó? Raiz de 3 dá aproximadamente 1,73, tá, pessoal? Aproximado, aqui não é o valor correto, né? Eu teria que usar assim, ó, pessoal, aproximado. Aqui é apenas a raiz de 3, é 1,73, e multipliquei pelo 20, né? Que ele tem um sinal de multiplicação aqui, tá? E fazendo essa multiplicação aqui, eu achei 34,60, pessoal, tá? 34,60. Ou seja, pessoal, os 40 na forma polar, que eram reais, viraram 20 na forma retangular, né, pessoal? Os 40, porque eu tô lidando com triângulo retângulo, pessoal, tá? Da forma polar, os 40 viraram 20, tá? E o ângulo de 60 graus, ó, o ângulo de 60 graus virou o que, ó? Parte real é 20, parte imaginária é J 34,60. Eu apenas estou explicando a conversão, pessoal, de polar para retangular. E daí tu consegue achar a hipotenusa aqui, né, pessoal? Tu consegue achar a hipotenusa, porque a parte real eu já tenho que é 20, a parte imaginária é 34,60, certo, pessoal? Isso aqui eu estou falando resistência, né, pessoal? E eu posso achar o que? A impedância, né? A impedância. Só que daí eu usei, ó, hipotenusa ao quadrado igual o cateto oposto, que é o imaginário ao quadrado, mais o cateto adjacente, que é o real ao quadrado, certo? E daí eu achei, fazendo toda essa parte matemática aqui, ó, nunca esqueça de uma coisa, pessoal. Aquilo que tu elevar ao quadrado aqui dentro, ó, primeiro tu eleva ele ao quadrado, eleva esse daqui e eleva esse daqui, ó, tá? Deu esse resultado aqui, mais esse resultado aqui. Para depois que tu somar eles, tu vai extrair a raiz. Tem uma ordem de precedência. A gente não pode esquecer disso, senão dá errado o cálculo, pessoal. Tá? Então, eu transformei da forma polar para a forma retangular, certo? 40, ó, é a amplitude na forma polar e o 60 é o ângulo, certo? Na forma retangular, pessoal, 20 é a parte real e 34,60 é a parte imaginária, certo? Agora eu vou fazer o contrário, pessoal. Agora eu tenho outro papel aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar de retangular para polar, tá? Então, retangular, o que eu tenho? 30 de parte real, mais J10 de parte imaginária. No gráfico, pessoal, olha só, ó.
A parte real, os 30, ó, é o cateto adjacente ao ângulo. Adjacente quer dizer junto, pessoal, tá? Junto do ângulo, ó. Adjacente, tá? É a parte real. A parte imaginária, eu chutei valores aleatórios aqui, ó. Não fiz cálculo nenhum, pessoal. Simplesmente chutei os valores para explicar a dinâmica, certo? E daí o que acontece, ó? A parte imaginária aqui vale 10. A parte imaginária é o cateto oposto e a parte real é o cateto adjacente, ó. Vejam isso. Então, eu caí num triângulo retângulo, né, pessoal? Por que é um triângulo retângulo, ó? Eu posso fazer isso daqui, ó, pessoal. Desculpa pelo desenho, ó. Eu posso fazer isso daqui, ó. É um triângulo retângulo, ó. Entenderam? Ele é um triângulo retângulo, certo? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 30, 90 e 60 graus, pessoal. É isso que a gente tem que entender, tá? E daí o que acontece, ó? Eu posso fazer, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? E daí, ó, vou tirar a hipotenusa de dentro do quadrado, como é um sinal de igualdade, ó. Eu posso colocar uma raiz desse lado e uma raiz desse outro lado, porque o que eu faço de um lado da raiz, eu posso fazer do outro. Eu poderia multiplicar de um lado e do outro pelo mesmo valor, fica a teu critério. Eu resolvi colocar a raiz, né, pessoal? E daí o que acontece? A hipotenusa é igual a parte real. Quem é a parte real? É o 30. Aqui ficou o contrário, pessoal. Tá? Aqui ficou o contrário, ó. A parte real, quem é? É o cateto adjacente, né? Aqui mudou, ó, pessoal. Mas a ordem da soma não vai alterar o resultado, né, pessoal? Independente da ordem aqui, ó, não vai alterar o resultado. Só que eu vi agora que ficou o contrário. Ó, o cateto adjacente é o 30, tá, pessoal? E eu coloquei 10 aqui. A ordem não altera, tá, pessoal? É o 30 aqui, o cateto adjacente, o cateto oposto é o 10, tá, pessoal? Só está de forma invertida aqui, mas isso daqui não vai alterar o cálculo, né, pessoal? Então, ó, 30 elevado ao quadrado dá 900, né? Mais 10 elevado ao quadrado dá 100. 900 mais 100 vai dar 1000. E extraindo a raiz de 1000, pessoal, deu 31,622, aproximadamente, né, pessoal? Não é exato, é aproximado. Então, esse valor aqui, ó, vocês veem, eu estou fazendo de forma reversa, eu estou passando de retangular para polar. Aqui ele já me deu a amplitude, ó, 31,622, certo, pessoal? E para chegar no arco, pessoal, e para o ângulo, né, eu vou usar o arco tangente. O que é o arco tangente? É a minha parte imaginária, que é o cateto oposto aqui, ó, que vale 10, tá? A parte imaginária, eu vou dividir ela pela parte real. E daí vai cair, ó, 0,333. Caiu numa dízima periódica, pessoal, tá? 0,333, que seria o ângulo. Então, ó, 31,622 é a amplitude e 0,333 é o meu ângulo, pessoal. Tá? É o meu ângulo. Então, meu ângulo vai ser aqui de 0,333 e pontinhos, né, pessoal? Porque isso daqui é isso daqui, ó, ele caiu no quê? Numa dízima periódica, pessoal. Vou escrever aqui, ó, dízima periódica. Certo, pessoal? O meu ângulo deu uma dízima periódica, 0,33 você vai, tá? E a minha amplitude deu 31,622. Legal isso, né, pessoal? Mas vamos ver outro fator agora. Vamos ver como que funciona a multiplicação polar. Como que funciona a multiplicação polar, ó?
Aqui é outro exemplo que eu coloquei de forma aleatória, pessoal. Eu tenho 30 de amplitude num ângulo de 7 graus, tá, pessoal? Eu tenho 10 de amplitude num ângulo de 20 graus, tá? Na multiplicação, pessoal, nós vamos multiplicar as amplitudes, vai dar 300, e vamos somar os ângulos, vai dar 27 graus, certo? E a divisão, pessoal, a divisão de polar, ó, eu tenho 30 de amplitude em 7 graus, certo, pessoal? No ângulo de 7 graus. E eu tenho 10 de amplitude no ângulo de 20 graus. Eu vou dividir as amplitudes, 30 dividido por 10 vai dar 3. E vou diminuir, pessoal, aqui é 7 menos 20. Vai dar menos 13 graus, vai dar um ângulo negativo aqui. Certo, pessoal? E a soma retangular, pessoal. Então eu vi a multiplicação polar, a divisão polar. Agora vamos ver a soma de retangular, ó. A soma, vocês veem que tem o J aqui, ó. Aonde tem o J, eu vou somar, ó. J25 mais J10, J35 é a parte imaginária, né, pessoal? E eu somo os outros valores, ó, 70 mais 30 vai dar 100, que é a parte real. Parte real e parte imaginária. E não termina por aí, pessoal. Agora nós vamos ver mais um. A multiplicação retangular. Essa daqui é legal, pessoal. Vocês vão aprender algo aqui de suma importância. Porque logo eu vou explicar, ó. Eu vou fazer o chuveirinho aqui, pessoal. Você sabe, né? Eu tenho uma multiplicação aqui. Eu vou fazer o chuveirinho, né? 7 vezes 6, 42, tá? 7 vezes menos 5J, menos 35J, né, pessoal? Menos J, 35, ó. Porque o sinal é negativo, né? J2 vezes 6, 12 mais 12J, certo, pessoal? J2 multiplicado por menos J5, pessoal, aqui conserva o sinal, vai dar menos 10, porém o J ele é eliminado. O J aqui, ó, ele é eliminado, porque só nessa parte aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui, pessoal, ó. Aqui o J vai ser eliminado, porque, ó, se tu pegar aqui, ó, o J elevado ao quadrado, o J, pessoal, é um número imaginário. Quem é que representa o J, ó? A raiz de menos 1. Por que que é imaginário? Porque não existe praticamente a raiz de menos 1, né, pessoal? O J aqui é imaginário, tá? Então, J ao quadrado é igual, se eu estou elevando ao quadrado, são 2 J's que estão se multiplicando, né? Raiz de menos 1 multiplicado por raiz de menos 1. Tu vai, ó, elevar aqui ao quadrado, menos 1, e o menos 1 sai da raiz. E ele deixa de ser o imaginário, né, pessoal? Aí o J, ele se perde, ó. Quando eleva J ao quadrado, ele se perde, pessoal. Ele se perde porque o J, ele representa a raiz de menos 1. E aqui, pessoal, o menos 1, quando eu estou elevando o J ao quadrado, ele sai da raiz, ó. Ele se torna real. Até então ele era imaginário, agora não é mais. Por isso que quando eu multiplico J ao quadrado, J2 multiplicado por J5, daria menos J ao quadrado na 10, né, pessoal? Na 10. Então eu só trago menos 10 para cá, né, pessoal? Eu só vou trazer o menos 10. E daí eu sigo o cálculo normal, né, com a soma, ó. Menos J35 mais 12J, mais J12, né, pessoal?
mais J12, ó, menos J35 mais J12, menos J23, né, pessoal? Conserva o sinal. 42 menos 10, 32 e conserva o sinal, ó. A resultante vai ser 32 menos J23. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo